E o trigo começa a ser colhido no Brasil com 9,4% das áreas, um leve atraso em relação ao mesmo período do ano passado, quando os trabalhos estavam em 6,9%. No Rio Grande do Sul, apesar das geadas, frio intenso, e da irregularidade das pancadas de chuva, o desenvolvimento das lavouras ele segue normal. Para saber mais sobre a produção do cereal nos principais estados do Brasil, a gente conversa com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. No geral, Arthur, as lavouras elas se desenvolveram bem. O clima ajudou? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. O clima vem favorecendo o cultivo, principalmente na região sul, a principal região produtora, mas não acabou ajudando tanto sim os cultivares da região central do país, na qual o calor acabou acelerando o processo. Quero destacar hoje principalmente a região sul. Aqui no telão a gente vai ver a chuva para os próximos 5 dias, na qual a colheita no Paraná já está aí na casa dos 3% e começa a ser intensificada nas próximas semanas. Já no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a colheita começa em novembro. Então, eu quero destacar aqui alguns cenários diferentes. Essa chuva que a gente vê aqui subindo nos próximos 5 dias é devido a um ciclone extratropical que vai se formar na altura do Uruguai, vai derrubar a temperatura. Na região não tem risco de geada, mas pode ter tempo severo, principalmente no final de semana. Aí quando a gente olha para o período de 4 a 9, ou melhor, de 4 a 8 de setembro, a chuva ainda continua no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas não no Paraná, ou seja, os trabalhos em campo no estado paranaense devem se intensificar nos próximos 15 dias, que não há previsão de chuva. E essa chuva que chega no sul é boa ainda para o desenvolvimento do cultivo. A atenção fica principalmente para a região do Paraná também, porque a temperatura vai seguir elevada, mas quando tem a queda de temperatura, não tem risco de geada, mínima caindo para 7, depois a temperatura só tende a subir. E a atenção fica, porque a partir da segunda quinzena de setembro, começa a voltar a chover na região, ou seja, pode atrapalhar os trabalhos em campo. Então, o produtor paranaense pode acelerar os trabalhos em campo, porque a chuva já tem data para voltar para o estado paranaense. Agora, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o cenário é outro. Temos aí que o Rio Grande do Sul também tem mínima de 7 caindo nas próximas semanas, máximas seguem elevadas, mas com a chuva também voltando a partir da segunda quinzena. Então, o produtor deve ficar atento aos tratos culturais nos próximos 15 dias, porque depois a chuva também retorna, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Santa Catarina, e os principais estados produtores, os municípios produtores, curitibanos, mínima caindo para 6 também, tem uma entrada de um frio lá para a segunda quinzena, mas nada de risco de geada, a temperatura segue elevada e também a partir da segunda quinzena de setembro a chuva retorna para Santa Catarina, então, ou seja, o produtor aí ficar atento, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para os trabalhos em campo. E Arthur, me fala uma coisa, continuamos com a montanha-russa das temperaturas, porque agora nesse fim de semana a manchete é nova onda de calor, é isso mesmo? Você confirma? Exatamente. Agora daqui para frente, a temperatura continua se elevando, máximas, como a gente vai ver, o tempo vai ficar ensolarado, os próximos 10, 15 dias não há grande previsão de mudanças em todo o centro-sul do país, e olha só, máximas já batendo na casa de 40 graus em Mato Grosso, 35 no Mato Piba, região de Rondônia, e vai ser o cenário, não só agora para o final de agosto, mas também adentrando setembro, já que a chuva começa a retornar um pouco somente lá na última semana. Então, sim, a onda de calor aí configurada. Temos o ciclone, ele leva ar frio para a região sul, dá uma quebrada na semana que vem, na temperatura no sudeste, mas nada de cair a temperatura como foi agora, Então, muito do que provavelmente tivemos aí a última onda de frio do inverno, já estamos adentrando a primavera e o cenário é preocupante, porque não tem chuva nos próximos 5 dias, praticamente nos próximos 30, 35 não tem previsão de chuva para nenhuma dessas áreas, o que potencializa principalmente ainda o risco para focos de incêndio. A gente olha para a mancha que cada vez aqui, todo esse vermelho, todas essas áreas aqui em alerta, e esse vai ser o panorama dos próximos 40 dias. Então, por isso que a gente bate na tecla todo dia, para cuidar, principalmente com o manejo com fogo, para evitar, o que o pior aconteça, como a gente está vendo em muitas propriedades aí pegando fogo e causando muito prejuízo. E agora as notícias internacionais, porque nesta quinta-feira o tufão Shanshan atingiu a província de Kagoshima, localizada a 1.000 quilômetros aí ao sul de Tóquio.
A Agência Meteorológica do Japão emitiu seu nível de alerta mais elevado para ventos, chuvas fortes e ondas gigantes. O tufão é um dos mais intensos das últimas décadas e já deixou mortos. As autoridades emitiram ordens de evacuação para quase 5 milhões de pessoas em 7 municípios. Arthur, eu quero saber a quanto chegaram esses ventos, né, do tufão. Queria que você explicasse mais qual vai ser o caminho dele, quando que ele pode perder intensidade. Pois é, né? Temos aí ciclone, tufão e furacão. Na verdade, é tudo o mesmo fenômeno, só que dependendo de qual oceano ele se forma, ele recebe uma nomenclatura diferente. Então, temos aqui a ilha, né, do Japão, estamos aqui olhando principalmente, né, o Pacífico Oeste, e aqui a gente vê, né, essa mancha vermelha, que aqui é o centro de baixa pressão, né, que se intensificou, formando então o tufão que está passando já pelo sul da ilha, e a tendência é que ele vá se propagar nos próximos dias e chegar aqui, ó, na capital Tóquio. Ele chegou à categoria 5, que são ventos sustentados aí acima de 252 km por hora. Quando essa máquina térmica ela entra dentro do continente, ela perde um pouco de força, porque o principal combustível são as águas aquecidas. Lembrando que acima de 26, 27 graus de temperatura de superfície do oceano já é combustível para que isso aconteça. E no momento lá no Japão estamos aí com 30, 31 graus. Ou seja, é muito vapor de água, é aquele problema que a gente vem trazendo. E qualquer baixa pressão que avança ganha intensidade. Então, empresas aí como a Nissan, Toyota, todo o sistema lá ferroviário está parado, né? Como você bem disse, 5 milhões de pessoas aí, se forem evacuadas, pode aumentar esse número, e a tendência é que ele, né, passe atravessando o Japão, com ventos agora, né, no momento já estão se mantendo na casa de 180 km por hora. E o grande problema, né, que quando a gente tem, por exemplo, no caso ali dos Estados Unidos, um furacão avançando, ele pega toda uma costa, vai perdendo intensidade. Aqui a gente está com ilhas, né, que estão rodeadas por essa água quente. Aí fica o verdadeiro alerta, né, e por isso que é tão mais intenso, tão preocupante, né, Arthur? Exatamente, né? Se a gente fosse pensar aqui, né, temos aqui a China. Se ele tivesse feito a curva e vindo para cá, ela perderia intensidade. Mas como a gente pode ver, ó, o sistema é gigantesco, continua pegando essas águas aquecidas e a tendência é que ele atravesse todo o Japão, né? A gente torce para que o pior não aconteça. Tá certo. Obrigada, Arthur, pelas atualizações. Falamos mais amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.